Programa Business in Action. Apresentação: coaches Alex Silva e Samantha Englati. Oferecimento: Espaço Convívio Cowork e Instituto Action Mind. Olá, começamos agora o programa Business in Action, voltado somente para o mundo de negócios e empreendedorismo, apresentados por mim, Master Coach Alex Silva, jornalista e coach Samantha Englati. Sejam todos bem-vindos. Esse programa, como falei, ele é focado para o mundo de negócios, onde nós traremos pequenos, médios e grandes empresários contando sua case de sucesso. Então, para você que está pensando em empreender, ter o seu próprio negócio, fique conosco, assista esse programa que você vai ter sacadas extraordinárias de grandes empresários que vai auxiliar, sim, você na sua jornada como empreendedor. E hoje nós temos aqui o grande empresário, já há mais de 30 anos como executivo na área de varejo, Alexandro Mrozek, da Casa do Pão e também franqueado do Clube de Permuta, um clube voltado somente para empreendedores e empresários. Olá, agradeço pelo convite para estar presente aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Alex. E também temos o nosso querido amigo empresário Márcio Vieira, da Drone Kids School, que já atua na área há mais de 15 anos. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui no programa. Márcio também palestrante, mentor de startups. E vamos ver o que eles têm para contar para nós hoje. Nossa entrevista hoje começa com o nosso querido Alex contando para nós um pouquinho da sua história como empresário. O que aconteceu, há quantos anos atrás ele quis começar a empreender, qual foi o pensamento naquela época, qual a situação que ele vivia para que ele começasse uma carreira de empreendedor e hoje ser um empresário há mais de 30 anos na área de varejo. Bom, na verdade, a gente sempre tem o sonho, né, principalmente para quem trabalha na área de gestão, na área de administração, aquele sonho de, vamos dizer, algum dia ter o seu próprio negócio. E esse meu sonho ele começou já há muito tempo atrás, praticamente no início do ano 2000, em que eu era executivo de empresas e fui me estruturando de uma forma que eu pudesse algum dia ter algum negócio próprio. Naquela época eu não sabia exatamente o que ainda. E a gente começa a estudar o mercado, ver o que tem e tudo mais. E, porém, as oportunidades de mercado que nós tínhamos como executivo eram boas, então eu não tinha necessidade na época de procurar por outras situações, mas sempre estudando, sempre vendo o que tem no mercado, que tipo de situação que aparecia, quais eram as novidades. E com o tempo eu fui me estruturando, tanto financeiramente e psicologicamente, que é muito importante, para que eu pudesse me tornar um empreendedor. E no final de 2011, início de 2012, aí sim eu resolvi, depois de trabalhar 20 e poucos anos como executivo de várias empresas na área de educação, no varejo, na indústria automotiva, distribuição de medicamentos, eu optei em começar um negócio próprio. Na época, um negócio pequeno na área de varejo, era uma loja de serviços especiais, que era uma das tendências da época, e também uma pequena construtora, né? Foi um dos primeiros negócios que eu comecei em 2012. Depois disso, em 2013, eu comecei com a Casa do Pão, né? Adquiri uma das lojas da empresa, juntamente com um pequeno mercado de conveniências. Mas logo depois, né, como todo mundo sabe, a gente teve aí alguns reveses na economia, né? Estamos hoje passando por uma das maiores recessões da história do Brasil. E isso com certeza me afetou como afetou muita gente. Então hoje, né, depois desses 7 anos como empresário, o que a gente tenta é sobreviver ao mercado, né? Conseguir ficar aberto, conseguir trabalhar para poder, de alguma forma, gerar emprego, né? Gerar impostos, fazer com que o país não pare completamente. O Clube de Permuta, só complementando, o Clube de Permuta nós começamos no final de 2017, início de 2018, com uma forma de fazer negócios entre empresários, né? Uma franquia, essa franquia eu trouxe para Curitiba nessa época, para que a gente pudesse fomentar fluxo de caixa para as empresas em função do gargalo financeiro e econômico que todas elas passavam. Então, a nossa ideia com o Clube de Permuta é preservação do fluxo de caixa e fazendo compra e venda entre empresas, de forma que elas não precisem desembolsar dinheiro na hora que elas fazem as transações entre elas. Bacana. Alex, você colocou para nós que só faz 7 anos que você está como empresário, mas você tinha passado para nós aqui 30 anos como executivo. O que você empreendia durante esses outros 23, né? Que você falou de 7 anos como o empresário da Casa do Pão.
Qual era a tua função, tua trajetória, no que você aplicava a sua energia em termos do empreendedorismo? Na verdade é o seguinte, todas as empresas a qual eu participei, nos 23 anos como executivo, como funcionário, vamos dizer assim, eu sempre olhei o negócio, apesar dele não ser meu, eu sempre atuei nos negócios como se ele fosse meu. Né? Então, eu acho que essa é uma grande dica, seja, se você quer hoje em dia empreender, se você quer fazer o teu próprio negócio, ser um empresário, não é porque você é funcionário de uma empresa que você não pode atuar como empreendedor. Você é um empreendedor daquela empresa. Você é pago para fazer determinadas funções nessa empresa. Porém, nada impede que você faça o melhor que você pode, para que, de alguma forma, esse melhor que você pode fazer se reflita em resultado para você como profissional, independentemente se você é funcionário ou é empreendedor. Bacana, bacana. Agora eu vou querer saber um pouquinho da história do Márcio. Como começou, Márcio, esse mundo do empreendedorismo? Como começou a Drone Kids School? Que projeto é esse? Pode contar um pouquinho para nós? Claro, vamos lá. Minha história como empreendedor, ela vem já do início do movimento das startups no Brasil, né? Quando eles começaram a falar sobre startup, isso eu absorvi muito bem essa questão de startups, porque elas são, na minha opinião, o futuro do mercado empresarial, né? A gente vai partir das startups. Eu sempre tenho a mania de conversar com os meus mentorados, né? Que a startup há de ter uma inovação e buscar a utopia. Né? A gente brinca com aqueles círculos, né? Se é bom e barato, não é rápido. Se é rápido, não é barato. Não é barato. Sim. Enfim, aí eu falei, a startup ela busca aquele miolo, bom, barato e rápido. Um exemplo claro disso é o próprio Uber, né, que era uma startup Sim. que atendia mais rápido que o serviço de táxi, era mais barato e tinha uma qualidade melhor. Então, buscar essa utopia. E a gente costuma dizer que a startup, esse mundo de startup, se confunde muito hoje, que toda empresa nova, toda empresa que trabalha com alguma tecnologia inovadora é uma startup. Isso é um equívoco, porque a startup também, assim como eu brinco do triângulo do fogo, né, tem que ter 3 pontos que identificam aquele empreendimento como uma startup. Né? O fogo, se você não tiver o combustível, ou o comburete, que é o oxigênio, e o calor, você não tem fogo, não dá combustão. A startup é da mesma forma. Se você não tem uma inovação, se você não tem um produto que possa ser replicável e também não possa ser escalável, você não tem uma startup. Você pode ter uma grande empresa de muito sucesso, isso não quer dizer que só startups terão sucesso, mas para ser classificado como startup, ela tem que ter esses 3 pontos. E isso começou já nos anos 2000, eles começaram a ter alguns insights de startup, trazer as experiências do Vale do Silício para cá, né? E aí eu comecei a focar nesse tipo de projetos. Eu trabalhei em várias instituições públicas e privadas. Meu último trabalho era dentro do Banco do Brasil. Eu era funcionário público do Banco do Brasil, né? E era um inconformado, né? Porque dentro de uma grande empresa você não tem a agilidade, a mobilidade quando você tem uma startup que é ágil, que é rápida, que as decisões são assim imediatas, né? Instantâneas, né? E é isso que torna a startup desafiadora e torna o projeto bem bacana. Hoje as grandes corporações, né, mundiais estão criando startups dentro das corporações. Né? E o que acontece? Alguns setores começam a criar projetos novos, inovadores, replicáveis e escaláveis dentro da empresa, e algumas empresas acabam usando esses produtos, esses serviços gerados ali dentro, como produto principal no futuro. Eles acabam tomando toda a conta do que era antigamente o core business daquela empresa. Isso é importante. Até como o Alex comentou, você ser um empreendedor dentro do CNPJ dos outros. Isso é muito importante para quem quer ir para esse mundo de startup, que não é fácil. Hoje a gente vê muita gente
vendendo sonho, né? Muitas palestras que todo mundo vai ter sucesso, que todo mundo vai ganhar dinheiro, que vendendo milagres, filme, né? Vendendo milagres. Assista o filme do Zuckerberg, que ele ficou bilionário em 2 horas de filme, e não é bem assim. É uma batalha, é um leão por dia que a gente tem que matar, vitórias, erros e acertos, né? E isso é importante que as pessoas que queiram ir para esse mundo de startups estejam preparadas. Não, o Alex também comentou, psicologicamente preparadas, porque... Fundamental esse preparo, né? A gente não tem... e é tudo um desafio. Startup tem até um meme que eles colocaram na internet, que é você andando no trem e montando o trilho na frente do trem, né? Para o trem não descarrilhar. Então, a startup é isso. É um leão por dia, são produtos inovadores. A gente tem muito a questão da pivotagem da startup. Você, às vezes, está mirando no coelho, mas acerta a raposa. Bom, a raposa também, né, serve, né? Então, não ser aquele teimosia. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. A pessoa tem que ter essa questão de flexibilidade. Isso me provocou muita vontade de ir para esse mercado. E por eu ser um inconformado com a morosidade de uma grande corporação, é óbvio que ela vai crescendo e tem muito departamento e tem que passar por todo mundo e todo mundo da sua opinião acaba não saindo aquela inovação, pelo menos da forma que você concebeu. E aí eu acabei saindo do banco, pedi para sair do banco e fui me dedicar 100% à empresa. A Drone Kids, ela surgiu também, o empreendedor de startup, ele é um inconformado. Eu vi no mercado que não existia um produto de tecnologia educacional, principalmente para as crianças, que trouxesse educação 4.0. Porque a gente fala de educação 4.0 fazendo uma analogia à indústria 4.0. O Brasil hoje vive a iminência da entrada de tecnologias disruptivas que vão acabar gerando muito mais desemprego se as pessoas não estiverem preparadas para receber essas tecnologias. E aonde que a gente começa a preparar esse público? Nas crianças. Hoje as escolas, por exemplo, eu tenho casos em escolas que dizem assim, 90% dos meus alunos são hiperativos. Não é verdade. Né? A verdade é que a geração é outra. Sim. A forma como que eles veem a vida é diferente. Eles estão full time conectados, eles estão o tempo todo conectados, eles têm uma energia para receber informação muito grande, eles querem informação, eles fazem um filtro dentro de um universo de informação que eles encontram na internet do que eles querem. E o acesso a essa informação está muito rápido, né, Márcio? E aí eles acham essa informação e se focam naquilo, né? E também, depois que eles esgotam aquele assunto, eles mudam rapidamente, eles têm uma flexibilidade para mudar de assunto. Então, isso é característica de quê? Na nossa geração, característica de criança hiperativa, que ela não para numa coisa só. Sim. Mas hoje a maioria das crianças estão nisso. São, sim, exatamente. A gente tem, então a Drone Kids veio para suprir esse tipo de necessidade dentro das escolas, dar uma atividade de inovação, usando os drones como meio e não como fim. A gente bate bastante nessa tecla. A Drone Kids não veio para ensinar ninguém a pilotar drone, ela é uma consequência, a pilotagem é uma consequência. A gente veio falar sobre tecnologias disruptivas, impressão 3D, internet das coisas, realidade virtual, inteligência artificial, que se fala muito, gamificação, programação, são coisas que têm que fazer parte do dia a dia, já fazem parte das crianças, mas que têm que fazer parte do dia a dia do universo escolar. Né? Essa foi nosso motivo para transformar a educação, né? Porque é importante que a gente evolua no projeto educacional, assim como as tecnologias que nos rodeiam estão evoluindo na mesma velocidade. Bacana. Logo na volta do bloco, vou perguntar para vocês quem que inspirou vocês a empreender. Vocês já vão pensando na resposta, enquanto isso vai para um rápido intervalo comercial. Está com fome? O Império da Pizza tem tudo em um só lugar. Rodízio de pizzas, massas, buffet livre de sushi e comida oriental. Apenas R$ 54,90 o casal de segunda a quinta. Sexta, sábado e feriado, R$ 59,90 o casal. Aniversariante do dia não paga. O Império da Pizza fica na Avenida Anita Garibaldi, 3181. Telefone 3024 1424. Curta nossas redes sociais. A
H Odontologia oferece atendimento personalizado para a realização de seus implantes e lentes de contato, ambiente agradável e confortável. Cuidamos da biossegurança na sua cirurgia, diagnóstico qualificado com câmera de alta resolução e planejamento através de moldagem e escaneamento virtual. Venha realizar o seu sonho. 3015-1935, Avenida Marechal Deodoro 497, H Odontologia, construindo o seu sorriso. Maravilha, voltamos aqui para o nosso segundo bloco. Antes da Samantha fazer a pergunta que ela já tinha anunciado no bloco anterior, eu volto a pergunta aqui para o Márcio e para o Alex. Sabendo que você é inconformado, sabendo que o mundo do empreendedorismo ele é um mundo um pouco mais audacioso, quais foram suas maiores dores no mundo do empreendedorismo, Márcio? Bom, primeiro de tudo, eu acho que no Brasil a gente tem muita dificuldade ao acesso a crédito. As empresas acabam morrendo por falta de acesso a crédito. A gente vê nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, que eles têm muita facilidade de empreender, primeiro pela questão burocrática, a questão tributária também, que é bem facilitada para quem quer empreender, para quem quer gerar emprego, para quem quer produzir. E no Brasil a gente tem essas dificuldades, muito grandes. E acesso a crédito é um complicador muito grande, porque a gente, uma startup, ela não tem balanço, ela não tem histórico financeiro, ela não tem... Sim. Então fica difícil, ela não tem garantias. Então Exato. Como é que ela consegue acesso a esses créditos? Porque sem crédito fica complicado você pegar uma grande ideia e transformar isso num produto. No resultado também, E começar a fomentar a geração de empregos, a geração de inovação, criação de pesquisa. Isso é uma das grandes dificuldades para o empreendedor brasileiro. Bacana. Alex, eu também quero saber de você, quais foram suas maiores dores aí quando você iniciou a empreender? Bom, quando eu iniciei, essas barreiras do crédito existem com certeza até hoje. É uma grande dificuldade que nós empresários sofremos. Acho que é uma das maiores, né? E inclusive o clube de permuta, né, é uma alternativa a esse processo. Ou seja, a gente trabalha de uma forma que a gente consiga preservar fluxo de caixa nas empresas. Sabendo da dificuldade que é você conseguir um empréstimo, conseguir algo que te ajude, que te subsidie para você iniciar como empreendedor, o Clube de Permuta veio nesse sentido, exatamente para tentar ajudar com que as empresas salvem fluxo de caixa, para que elas tenham dinheiro para fazer seus investimentos ou pagar suas despesas, sejam correntes ou por algum investimento, algum projeto que ela queira fazer. Mas o que eu achei muito mais complicado, um dos complicadores, né, não são vários, né, mas um dos complicadores era que, por mais que a gente se planeje, por mais que a gente faça todo o plano de negócios, estude o seu mercado, o seu cliente, seu posicionamento, preço, etc., eu diria que não só o nosso ambiente é audacioso, mas ele é extremamente instável. Sim. E essa instabilidade nós não temos como mensurar num plano de negócios. Então, o que eu senti no início, apesar de ter uma certa experiência já como executivo de empresas, foi essa instabilidade que, de uma forma ou de outra, te afeta no dia a dia. São coisas que acontecem que você não estava preparado, né? E isso acontece porque, por mais que você planeje, você não era daquele negócio. Você está iniciando naquele negócio. Por mais que você estude, por mais que você planeje. É difícil, é muito difícil. Então, essa instabilidade faz com que você tenha que aprender algumas coisas na prática, né? Bacana. E essa prática você só tem quando você vai começar ou quando você vai iniciar uma carreira como empreendedor. Muito bacana, realmente muito bacana. E a pergunta que eu te faço agora é se existe alguém que te inspirou a empreender. Vai até parecer um pouco estranho, né? Não sei se todas as pessoas conhecem. Eu trabalhei numa empresa aqui em Curitiba, que não existe mais, né? Ela existe em São Paulo, mas aqui não existe mais, uma empresa chamada Inepar. Eu fui um técnico de métodos e processos. Eu poderia dizer que foi o início da minha carreira. Eu trabalhei 6 anos nessa empresa, participei de diversos processos de aquisição de empresa pela Inepar, né? E o presidente dessa empresa se chamava Atilano de Olmos. É uma pessoa bastante conhecida aqui no estado do Paraná. Eu acredito até que nacionalmente.
Eu trabalhei com ele nessa época e uma coisa que me chamou muita atenção, uma coisa que a gente via diariamente, a empresa ela praticamente adquiria outra empresa a cada 6 meses. Então ela cresceu muito rápido, ela começou a atuar em vários negócios. E assim, o Atilano foi uma pessoa que tem uma trajetória profissional muito interessante, porque ele foi estagiário dentro da Inepar, né? O proprietário da Inepar era outro, e ele, com a sua carreira, a forma como ele trabalhou, ele acabou sendo o presidente da empresa. E ele montou, eu diria que montaram uma empresa de uma forma diferente de funcionar aqui em Curitiba. Essa empresa hoje se chama Landsgear, que fica na cidade industrial de Curitiba, e lá ele montou um projeto chamado Quero Quero. Quero Quero da empresa com o Quero do empregado. E é uma empresa que criou uma grande estabilidade, tinha muitos benefícios para os funcionários, porém os funcionários eram altamente comprometidos com a empresa em função desse modelo que ele adquiriu lá, em função desse projeto chamado Quero Quero. E o que me motivou a ser empreendedor foi exatamente essa impetuosidade dele, de estar comprando diversas empresas de ramos que ele não conhecia. Claro que isso também teve um custo depois no futuro, né, para ele, para a organização como um todo, porém a organização existe ainda, numa outra área, trabalha em outra área, porém essa forma dele atuar, estava no meu início de carreira, isso me chamou muita atenção e me deu o interesse de falar assim, poxa, será que eu posso, sei lá, na frente, talvez ser um Atilano, né, no futuro? Exatamente, bacana, muito legal. E, Márcio, teve alguém que você se inspirou aí para conseguir empreender? Olha, eu sou do ramo de tecnologia, né? Eu fiz faculdade de informática e trabalho com informática. Meu primeiro computador eu tive em 1985. Então, obviamente, quem me inspirou a ir para esse lado de desenvolvimento de startups, de empreender e ter a parte de tecnologia, foram os grandes clássicos, Steve Jobs, Bill Gates. Eles me motivavam a dizer, poxa, eles começaram numa garagem. Então, olha, é possível começando numa garagem, né? Isso realmente é uma coisa que me inspirou. E a trajetória deles foi uma coisa assim ímpar, né? A gente vai demorar para ver outras pessoas nesse mesmo universo, né? Bacana. Legal. E agora a pergunta que eu te faço é, algum erro que você teve na vida que você conseguiu transformar em ganho? Olha, isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla, transformar um limão e fazer uma limonada. Uhum. Eu acho que uma das coisas que eu sempre preguei para as pessoas que me pedem ajuda, me pedem orientação, eu acho que momentos de crise para a startup são os melhores momentos que você consegue. Você não consegue transformar isso, você não consegue criar um momento de crise, né? Mas um momento de guerra. São coisas assim que você não consegue. Mas, entretanto, é nesses momentos que as cartas são redistribuídas. Quem está lá embaixo pode ver oportunidades nesses momentos. Então, cada erro que você comete traz consigo alguma coisa positiva para você empregar e, primeiro, para você errar de novo. Né? Agora, traz uma questão positiva. A minha startup hoje, a Drone Kids, é minha 7ª startup. Né? Então, a gente já teve fracassos. Né? O importante é você ter a percepção daquilo que eu disse. Não é teimosia. Se você vê que aquilo ali não vai para frente, não tem como pivotar, inicia de novo, começa de uma outra forma muito ou bacana. Outro projeto, Legal. Porque assim, você insistir naquilo, você está sendo teimoso e não perseverante. Essa linha tênue tem que ser observada. É o que a gente comenta muito dentro do coaching, Márcio. Ser persistente é diferente de ser insistente. Exatamente. Né? Exatamente. Tem uma diferença aí. E assim, essas oportunidades só aparecem assim, quando as grandes empresas, elas estão em velocidade de cruzeiro, ganhando muito dinheiro, momento de vacas gordas, estão andando, né? Muitas coisas erradas que estão acontecendo na empresa não aparecem, porque ela está ganhando dinheiro, ela está lucrativa. Quando é um momento de crise, onde eles começam a buscar aonde que eles estão perdendo dinheiro para poder otimizar isso, é aí que são as oportunidades para as startups falar, eu tenho uma solução para atender esse gap aqui, Legal. Esse espaço aqui. E aí que aparecem as oportunidades. Então você está antenado dentro desses momentos de crise e vê as oportunidades, é que você consegue crescer. Exatamente. Legal. E, Alexandra, agora, mesma pergunta que te faço. Algum erro que você teve na sua vida, você conseguiu transformar em ganhos? Bom, erros a gente tem vários, né? Na verdade, a gente erra
quase que diariamente. Só que são erros pequenos, erros maiores, né, que a gente tem que repensar o caminho, como o Márcio falou. Uma atitude que eu tenho desde sempre é confiar bastante nas pessoas que estão comigo. É uma forma de trabalho que eu adquiri, tive essa oportunidade das pessoas confiarem em mim também, porém já tive muitos reveses por conta disso, né? Principalmente agora como empreendedor, eu tento delegar bastante o trabalho para que as pessoas tenham oportunidade de se desenvolver também, né? O desenvolvimento é uma coisa difícil, não é fácil. Você desenvolver pessoas, funcionários, muitas vezes pessoas que estão numa função muito mais simples, você alçar essas pessoas para funções mais complexas, para que elas possam demonstrar o seu valor, né, dentro da organização. Então, nessa de confiar demais nas pessoas ou delegar, muitas vezes, eu tive alguns reveses, né, algumas situações que me custaram muito caro, inclusive, não só financeiramente, como pessoalmente, mas eu ainda continuo acreditando que a gente deve confiar nas pessoas. Então, legal. É uma forma de trabalho que eu não vou mudar, mas que já me ocasionaram muitos problemas no passado. Bacana. Alex e Márcio, eu vou fazer 2 perguntas bem rápidas para vocês, antes de outras mais complexas, que é bem simples de vocês responderem. Eu quero saber o legado de vocês como empresário e quais 3 valores que vocês carregam como empresários. Bom, o legado que eu quero deixar é ajudar as pessoas a se desenvolverem. Isso é uma coisa que eu tenho feito. Alguns valores que a gente trabalha. Respeito. Né? Não deixar ser enganado. Legal. Né? E otimismo. Eu acho que isso o brasileiro, se não tiver otimismo, ele não sobrevive como empreendedor. Perfeito. Saber do Márcio, eu vou rodar para um breve intervalo. Márcio, seu legado e 3 valores que você carrega como empresário. Bom, na minha área agora, trabalhando com educação, e principalmente educação infantil, educação básica, o meu legado é transformar o meio da educação através dessas crianças para prepará-los para o futuro. Esse é o legado. Bacana. Os valores que eu prego é sempre a honestidade. Eu acho que você demora muito tempo para formar um nome. Uhum. E é isso que você tem no mercado. O mundo é muito pequeno, as pessoas se conversam, e se você formar o seu nome, é muito importante você não deixar isso ir para o ralo. E isso é muito importante, eu falo para eles. A questão da perseverança, né? Não desistir, não ser uma pessoa que qualquer dificuldade volta. Eu sempre falo da queimar as pontes. Sim. Quando eu saí do banco, eu poderia ter pedido licença sem vencimento para voltar, e eu falei, não vou voltar, né? Porque eu não quero ter para onde voltar, ou eu vou para frente, ou eu vou morrer aqui na praia. Sim, exato, legal. Então é importante você ter perseverança e a questão do respeito. Eu acho que dificuldade, trabalho, dia a dia é difícil, mas se você conseguir manter o respeito e a divisão entre o que é o profissional e o que é o pessoal, isso é muito importante. Bacana. Pessoal, eu vou pedir um breve comercial e nós voltamos com mais 2 professores, um de filosofia e um de sociologia, onde nós vamos criar um debate em relação ao mundo do empreendedorismo e essas disciplinas tão importantes para a construção de uma mente crítica. E aí a gente vai também apresentar um pouquinho do drone, né, Márcio? Sim. Então fica conosco, um breve comercial. Já voltamos. Está com fome? O Império da Pizza tem tudo em um só lugar. Rodízio de pizzas, massas, buffet livre de sushi e comida oriental. Apenas R$ 54,90 o casal de segunda a quinta. Sexta, sábado e feriado, R$ 59,90 o casal. Aniversariante do dia não paga. O Império da Pizza fica na Avenida Anita Garibaldi, 3181. Telefone 3024 1424. Curta nossas redes sociais. A H Odontologia oferece atendimento personalizado para a realização de seus implantes e lentes de contato, ambiente agradável e confortável. Cuidamos da biossegurança na sua cirurgia, diagnóstico qualificado com câmera de alta resolução e planejamento através de moldagem e escaneamento virtual. Venha realizar o seu sonho. 3015-1935, Avenida Marechal Deodoro 497. H Odontologia, construindo o seu sorriso.
Voltamos então aqui para o terceiro bloco do nosso programa Business in Action. Vocês têm falado muito da questão da inteligência emocional, né, da importância desse preparo emocional, psicológico dos empreendedores. Eu gostaria de saber, dentro aí dessa negatividade que a gente vem passando, né, de crise econômica, de alto desemprego, como que você, Alex, e você, Márcio, tem preparado a sua inteligência emocional para estar empreendendo? Como eu falei no bloco anterior, é importante você estar preparado para ser flexível, para você... Hoje, eu diria que não é o mais capacitado que vai ter mais chance no mercado, e sim o que se adapta com maior facilidade e maior rapidez. Então, as pessoas têm que estar preparadas para se adaptar a qualquer diversidade, situação que venha acontecendo no dia a dia. Então, pensar nesse jeito, ele comentou sobre o modelo de negócio. Hoje, o nosso modelo de negócio é uma folha. Né? A gente trabalha com o modelo de Canvas, que é um modelo que você consegue alterar rapidamente a estratégia, o foco, de uma forma mais ágil e rápida, para poder se adaptar melhor às crises. Bacana. Alex, como que você tem preparado sua inteligência emocional para os negócios diante dessa crise e alto desemprego? Bom, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos, né, e eu acredito que esse desafio ele é diário, é a gente praticar a empatia. Porque o que acontece? Nós temos determinados tipos de problemas, porém todos que fazem parte de uma organização têm problemas, sejam pessoais, sejam profissionais. Então o nosso papel como empreendedor é praticar a empatia, saber exatamente se colocar no lugar do outro para entender o que aquela pessoa está passando, ou tentando entender o que ela está passando, para que de alguma forma você possa auxiliá-la, ou se você não puder auxiliar, quem pode, porque o grupo tem que estar bem. Se o grupo não está bem, dificilmente você vai conseguir resultados. Empatia, gira, né? Bacana. E a grande pergunta, qual seria o grande segredo para ser um grande empresário? Eu acho que o Márcio já falou, né? Perseverança. Eu acho que sem a perseverança, com certeza você não vai ser um bom empreendedor. Bacana. Márcio, concorda? Não, é isso mesmo. A perseverança é uma das principais atividades que o empresário, o empreendedor, a pessoa que quer entrar nesse mercado tem que ter. Todo dia, é o leão por dia que você tem que matar. Tem grandes vitórias, então, e é uma luta solitária. Porque você ganhou sozinho, se você perde, você perdeu sozinho. Né? Então, você assumir essa responsabilidade de qualquer coisa que aconteça contigo. Essa autorresponsabilidade, bacana. Culpa única, exclusivamente sua, você que acertou ou você que errou. Né? É importante que as pessoas tenham essa responsabilidade. Perfeito. Com certeza. Nós vamos para o nosso debate. A Samantha vai apresentar os nossos queridos professores. Exatamente, nós estamos aqui hoje com Jensen Filho, professor de Filosofia, e também com a professora Silmara Aives, de Sociologia. Legal. Aí com você, Alex. Bacana. Sejam bem-vindos, professor Jensen e professora Silmara. Houve-se, na verdade, vamos colocar assim, rumores, professores, que existe uma possibilidade de talvez a filosofia e a sociologia deixarem de ser graduações, delas serem extinguidas do meio universitário. E eu gostaria de saber o quanto isso, de repente, vai impactar na construção de uma opinião crítica de novos empreendedores. Qual é a opinião de vocês a respeito? Eu diria que as humanidades elas vêm sofrendo um ataque já há algum tempo, né? Nos últimos anos, na verdade. Né? E isso é lamentável porque nós vivemos em um período onde a técnica e a tecnologia eles avançam cada vez mais, né? E é necessário um pensamento crítico, é necessário que as pessoas possam refletir sobre o impacto da sua prática na sociedade. E eu penso que as humanidades, mais especificamente a filosofia e a sociologia, elas garantem essa visão crítica. Né? No mundo dos negócios, é fundamental que as pessoas que estão envolvidas no mercado produtivo, seja como empresários, seja consumidores, eles possam perceber qual é o papel deles, né? Qual a função deles ali. No mundo empresarial, por exemplo, a responsabilidade empresarial é fundamental e você não consegue ter responsabilidade social se você não conseguir perceber e fazer a leitura correta da sociedade, fazer a leitura correta das motivações das pessoas, fazer a leitura correta da cultura, daquilo que as pessoas desejam
e daquilo que é o melhor para o todo. E eu penso que as humanidades, a filosofia e a sociologia são as disciplinas que ajudam, né, tanto empresários quanto consumidores a saber exatamente para que tipo de mundo a gente quer, o que nós queremos para nós e para as futuras gerações. Então, na medida em que as humanidades, as disciplinas, elas começam, e os cursos de humanidades começam a sofrer esse ataque, eu, de fato, não consigo compreender que tipo de horizonte, afinal de contas, se quer com isso, né? Que tipo de sociedade a gente está buscando, se nós tirarmos da nossa sociedade a perspectiva humana. Então, eu me pergunto a respeito disso. Sim. Dentro do mundo do coaching, professor Jansen, o senhor é professor de filosofia, correto? Correto. Da Unidom Bosco, isso? Perfeitamente. Perfeito. Dentro do mundo do coaching, a gente fala muito de filósofos também, e é uma grande questão, uma reflexão daquilo que nós queremos ser e para onde nós queremos o que nós queremos atingir, né? Sair de um ponto A, que a gente chama um ponto atual, para um ponto desejado. Como que isso poderia acontecer dentro de uma empresa sem a gente poder refletir e ter uma opinião crítica daquilo que nós gostaríamos de ser? Né? Porque nós nos tornamos cada vez mais técnicos, e se eu estiver errado, por favor, os empresários aqui, o Márcio, o Alex, mais o Márcio, que é da área de tecnologia, me corrija, mas a gente se torna técnicos muito rápido, mas nós estamos perdendo a capacidade de pensar, e exatamente de pensar daquilo que nós pensamos. É algo meio contraditório para algumas pessoas, não se torna isso, Jansen? Eu acho que sim. Na verdade, a gente pode se remeter até a um pensador muito importante do iluminismo, Immanuel Kant, que ele se perguntava o seguinte em relação à própria humanidade já naquela época, né? O que posso saber, né? O que posso fazer, qual o meu dever, o que posso esperar e o que é o homem, né? Então, acho que essas perguntas vão diretamente no centro dessas questões, né? Qual é o meu dever enquanto ser humano? O que eu posso saber do meu entorno para que eu possa melhorar enquanto humano, né? Legal. Então, a gente consegue perceber, dentro desse processo das relações, que é fundamental, que aquilo que faz o homem, como diria o próprio Kant, é a capacidade de crítica. A capacidade de crítica é a capacidade de pensar por si mesmo. Então, a gente precisa aprender a pensar por nós mesmos, e isso, inclusive, é um apelo que a gente faz hoje, principalmente num mundo onde a informação ela se tornou tão múltipla que se tornou desinformação, na verdade. Né? Informação que se transforma em desinformação. Exato. Então, as pessoas precisam começar a criticar, a duvidar, a perceber até que ponto aquilo que elas estão tendo acesso enquanto informação de fato corresponde à verdade. Bacana. Professora Silmara, seja bem-vinda. Qual a sua opinião, professora, a respeito desses rumores sobre as graduações de Sociologia e Filosofia? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E quanto à questão do impacto, no caso de haver essa redução, né, dos cursos, das graduações, penso que o impacto geral será exatamente na formação humana e nas relações sociais, no âmbito geral da sociedade, em termos de formação do pensamento crítico e da própria questão do relacionamento entre as pessoas, da politização, da visão de mundo, para ser mais exata. Então, essa é uma questão bastante importante e deve ser levada muito a sério, não só no contexto imediato, mas num contexto mais a médio prazo e também em contextos políticos sociais. E essa visão de mundo, professora, ela é importante até mesmo para a criação de ideias de novas startups, por exemplo. Exatamente. Tem que ter esse conhecimento de mundo, essa visão. Retomando essa questão que nós estamos aqui falando do pensar, o que é o pensar crítico, é necessário, para se pensar criticamente, é necessário que haja criatividade. Num processo educativo onde as crianças e os jovens simplesmente aprendem a repetir ideias, a serem reprodutores do conhecimento, nós não iremos a lugar algum. Então, para que haja um pensamento crítico e para que essa criatividade seja promotora desse pensar, é importante que nós fujamos dessa questão tão recorrente que é ensinar pela repetição, que é, no meu ponto de vista, um erro na educação. Né? Legal. Eu gostaria de, assim, brevemente,
a opinião do Alex e do Márcio em relação à filosofia e sociologia, o quanto isso impactou na formação de vocês e o quanto isso vai impactar para novos empreendedores. Bom, eu acredito que a filosofia e a sociologia devam fazer parte de todos os cursos. Não simplesmente a filosofia e formar o filósofo, ou só formar a socióloga. Você conseguir formar o engenheiro sociólogo, o engenheiro filósofo, isso é muito importante, você permear as disciplinas técnicas com conceitos de humanidade. Porque quando a gente cria uma startup, a primeira pergunta que vem é: qual o problema da sociedade você quer resolver? Totalmente interligado. Da sociedade você vai resolver? Qual é a dor que você vai resolver? Se você não tem noção da dor que você vai resolver, como é que você vai criar um negócio? Como é que você vai bolar uma coisa criativa que resolva um problema real? Quando a gente fala em sala de aula, a gente está aqui para resolver problemas reais e não problemas que já foram repetidamente resolvidos. Uma vez um professor chegou e estava comentando isso numa palestra, ele falou assim: o professor chega na sala de aula e diz assim, você só põe na mesa o que você vai usar para fazer a prova, e é uma caneta. Hoje, se alguém me perguntar isso, eu falo: eu quero pôr meu celular, eu quero pôr meus amigos, eu quero pôr tudo para resolver um problema real. Eu não quero resolver uma questão matemática que já foi resolvida centenas de milhões de vezes com uma repetição. Exato. Eu preciso resolver problemas de um mundo real. Um mundo das pessoas e um mundo um mundo onde tenha a humanidade. Bacana. Alex, sua opinião rapidamente? Bom, o comportamento humano é um processo muito complexo, né? Então, o que acontece? A filosofia e a sociologia, elas com certeza auxiliam na formação da pessoa, né? Uma coisa que eu sinto até hoje, nesses 30 anos de experiência, de carreira, é que as pessoas, elas são contratadas pelo seu perfil técnico dentro das empresas e elas são dispensadas pelo seu comportamento. Então, eu acredito que a filosofia, a sociologia, os aprendizados de conhecer o seu papel na sociedade são extremamente importantes para que você possa desenvolver a empatia, que eu acho para mim é um valor muito importante, né? E que as pessoas elas tenham um comportamento adequado perante a sociedade a qual elas estão inseridas. Bacana. Voltando para os professores, pode ser para a professora Silmara, depois a gente vai com o Jansen. Hoje, pegando um aluno que ele está saindo aí para vestibular, ou que ele já tenha passado o vestibular, ele está na criação de uma startup, vamos colocar assim, que ele já está numa construção de uma startup. Qual seria o conselho, ou como seria o exercício para que essa pessoa começasse a se exercitar e ter uma mente mais crítica para que ela construa essa startup um pouco mais sólida dentro do seu pensar, dentro dos seus propósitos? Saber falar e saber ouvir. Ser promotor de diálogo. E essa concepção de diálogo no âmbito da sociedade contemporânea, a qual nós vivemos, ele é fundamental para que as pessoas possam viver melhor e para que possamos fazer processos de inclusão na sociedade. Muito relacionado a essa questão da internet, do uso dos celulares, etc., de uma forma exagerada, nós fomos e vamos, aos poucos, nos afastando dessa ideia tão importante do que vem a ser o diálogo. Um diálogo pressupõe falar, saber falar, ouvir, saber ouvir, e aprofundamento, ou seja, leituras e debates, né? Alguém que vá para esse caminho, né, do empreendedorismo, por exemplo, deve ter como prioridade esse entendimento do que vem a ser o diálogo no contexto sociológico da questão. Bacana. Professor Jansen, qual a sua opinião a respeito? Olha, eu penso que uma pessoa que está iniciando uma startup, ela precisa ter muito claro para quem ela está fazendo isso, e não apenas para acumular o capital, né? Porque algumas pessoas elas iniciam muitas vezes empresas pensando no capital, pensando no lucro, e deixam a questão humana, o indivíduo, a pessoa que vai usufruir do serviço dela, do produto, muitas vezes periferizado no seu planejamento, né? Então eu penso que é fundamental que as pessoas tenham claro de que eles vão lidar com seres humanos, que eles vão estar diante de pessoas que têm angústias, que têm desejos,
E nesse sentido a professora colocou muito bem a questão do diálogo, né? É necessário você perceber que é fundamental que você esteja diante do outro como alguém que é igual a você, que também tem desejos, que também quer se construir dentro da sociedade, que precisa ser incluído na sociedade, né? Então, uma vez que você inclui as pessoas dentro de um projeto de sociedade, da tua startup, então você já começou muito bem, tá? Ao invés de apenas você, muitas vezes, pensar apenas no lucro, ou no capital, ou no retorno financeiro que isso possa te dar. Bacana. É assunto para mais de uma hora, né, Samantha? Com certeza. Até que não fomos polêmicos, mas esse assunto vai para mais de uma hora. Então aqui a gente está se encaminhando para o final do nosso programa. Quero agradecer a presença dos dois empresários, do Alexandro e do Márcio, e dos nossos queridos professores, a Silmara e o Jansen. E eu gostaria que vocês deixassem aqui rapidamente o contato de vocês, como que a gente acha vocês nas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do professor Jansen, filósofo, da professora Silmara. Professor Jansen, que está com o microfone, como que eu posso te encontrar nas redes sociais? Bom, eu tenho o Facebook, né? Jansen Filho, pode colocar lá que você já Jansen me encontra Filho. Rapidinho. Bacana. E Laércio Jansen no Instagram. No Instagram. Bacana. Gratidão, professor, pela presença. Professora Silmara. A rede social que eu uso é o Facebook, é Silmara Aibes. E só isso. Muito bom. Obrigada, muito obrigada. Eu que te agradeço, professora. Esperamos vocês em outros programas para que a gente possa debater muito mais a respeito. 1 hora para poder debater esses assuntos assim tão acalorados. Márcio Vieira, como que nós achamos você, a Drone Kids? Pode deixar seu Facebook, WhatsApp e fazer uma chamadinha breve. Posso sim. A Drone Kids você encontra no www.dronekids.com.br. Lá tem bastante coisa sobre a Drone Kids e tem os nossos contatos. No Facebook também é Drone Kids School, né, no Facebook. E o meu nome está lá com Márcio Mota Vieira. Vocês encontram também, se alguém quiser bater um papo, falar sobre startup, precisar de alguma orientação, mentoria, qualquer coisa assim, né? Lembrando Bacana. que a Drone Kids é importante a gente sempre falar, a gente trabalha com equipamentos certificados de drone, que o drone não pode ser pilotado por maior de idade, Sim. Né, por menor de idade, e a gente tem um equipamento 100% seguro. Depois, se der, eu faço uma demonstração para vocês. Vai dar sim. Vai dar sim. E esse projeto é sensacional, eu conheço, tive a oportunidade de estar com o Márcio já algumas vezes, nós teremos empresa no mesmo local, inclusive, né, Márcio? E é um projeto fantástico. Eu digo que eles não trabalham, eles se divertem lá, porque é show de bola a estrutura deles. Alex, deixa o seu contato, deixa o contato do Clube de Permutas, como que a gente pode entrar no clube, da Casa do Pão, que tem quitutes lá maravilhosos. Certo. Bom, a Casa do Pão, nós estamos fisicamente com 2 unidades, uma no centro de Curitiba, na rua Marino Torres 669, e temos também outra unidade no Cristo Rei, na rua Francisco Alves Guimarães 182. O site é casadopão.com.br. Clube de Permuta, mesma coisa, você encontra clubedepermuta.com.br no site, no Facebook também, né? Você nos encontra lá, você pode se tornar um associado do Clube de Permuta, né? Através do nosso site. Você também pode, se você caso tenha interesse, abrir uma franquia do Clube de Permuta em outras cidades, tanto do Paraná como do Brasil inteiro. Pelo próprio site clubedepermuta.com.br você também consegue fazer esse contato para uma futura negociação. Maravilha. Quero agradecer aqui já a minha querida e parceira Samantha Englert pelo programa. Vamos encerrar o programa com a apresentação do drone e também agradecer aos nossos patrocinadores Instituto Action Mind e Espaço Convívio Coworking. É isso aí, muito obrigada pela audiência de todos. Programa Business in Action. Apresentação: coaches Alex Silva e Samantha Englert. Oferecimento: Espaço Convívio Coworking e Instituto Action Mind.